Sinto a presença de Deus aqui nesta casa. Jesus está presente aqui hoje, irmão. Só não sente quem não quer. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Que alegria, que privilégio, que prazer poder estar aqui essa noite junto com vocês. Que alegria poder estar num culto onde a gente sente Deus. Que alegria poder estar num congresso onde nós temos percepção de que é um congresso espiritual, onde nós ouvimos a voz de Deus, onde nós sentimos a presença dEle. Que privilégio é poder estar aqui junto com os irmãos. Minha gratidão a Deus, ao pastor desta igreja, pastor Aguinaldo, obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo privilégio, pela confiança que o Senhor me concede de assumir essa tribuna, de poder pegar este microfone e servir a esta linda igreja com uma palavra. Minha gratidão a Deus por toda a coordenação desse lindo departamento, pastor Edivan, ao Isaac, muito obrigado pelo convite feito à minha pessoa, e é uma honra para mim, no meio de tantos homens de Deus, que esse ministério tem produzido, que esse ministério tem levantado, poder lembrarem do meu nome. Meu sentimento é de muita gratidão, e por isso, em palavras, eu só posso dizer muito obrigado. Não estou longe de vocês, pelo contrário, eu congrego muito perto de vocês, sou vizinho de vocês, congrego na Debrais São Bernardo do Campo, e eu venho debaixo da bênção do meu pastor, trago a paz do Senhor do meu pastor, pastor Oséias. Os irmãos recebem, se recebem, digam amém. Amém. Louvar a Deus também pela vida do pastor Anderson. O pastor Anderson é um amigo, e como eu falei para vocês, apesar de não congregar no mesmo ministério, aqui também é minha casa. Eu faço faculdade na FAESP, que é a faculdade do Ministério do Belém, curso teologia lá, e sou muito edificado, e poder ver aqui o pastor Anderson é um grande privilégio, uma grande responsabilidade também. Eu estou até tremendo um pouco aqui, irmãos, mas o Senhor vai dar graça, porque se eu falar qualquer besteira, ele está pertinho de qualquer professor meu, e aí complica o negócio, mas o Senhor vai me dar graça. Meus irmãos, quem tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. À medida que você for achando, você se coloca de pé, para nós reverenciarmos a palavra de Deus. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Glória a Deus. Joel, capítulo 2, versículos 28 a seguir. Enquanto os irmãos procuram, quero louvar a Deus também pela vida dos demais pastores, dos demais obreiros que estão aqui neste púlpito. Que Deus em Cristo continue vos abençoando de uma maneira poderosa. Joel capítulo 2, versículos 28. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. O texto bíblico diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Versículo de número 29. E até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. E quem crê, por favor, diga amém. Amém. Tome o seu assento, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de pregar a palavra de Deus, deixa eu dar um rápido aviso
e eu prometo que eu serei muito breve. Quem me ouve, por favor, diga amém. Amém. Deus me deu o privilégio de escrever o meu primeiro livro. Esse livro é uma autobiografia. Eu falo sobre o meu ministério, sobre tudo que Deus tem feito na minha vida, e eu sei que eu sou muito novo ainda. Talvez tenha alguém olhando e dizendo assim: nossa, esse pregador tem cara de novo. É que no meu caso eu sou mesmo. Eu tenho apenas 22 anos de idade, eu tenho muito para aprender, tenho muito para caminhar, mas já deu tempo de escrever um pouquinho sobre a fidelidade de Deus na minha vida. Esse livro eu indico para todos que têm uma promessa. Quem tem uma promessa? Levante a sua mão, por favor. Então, pronto. Eu indico esse livro para você. Nesse livro eu falo sobre promessas que Deus cumpriu, promessas que eu ainda estou esperando o cumprimento, e promessas que vão se cumprir, e o melhor de tudo, eu falo sobre a vida de quem tem promessa. E eu gosto disso porque eu falo sem passar uma maquiagem, irmão, porque muitas das vezes nós acreditamos que quem tem promessa vive sorrindo e cantando para o lado e para o outro. Mas existem dores, existem renúncias, existem pessoas que desacreditam daquilo que Deus nos entregou, e isso é muito normal. Não espere que muita gente acredite numa promessa que Deus fez a você e não a eles. Então, existem pessoas que vão desacreditar daquilo que Deus te entregou. Para vocês terem uma ideia, eu falo sobre um episódio que eu fui dar uma saudação num grande congresso do Brasil, e eu não vou falar o nome aqui, mas se você quiser saber, depois você compra o livro. E eu fui dar uma saudação nesse grande congresso do Brasil, e aí um diácono chegou em mim e disse: você vai pregar? Eu tinha 12 anos na época. Eu disse: Pai do Senhor, vou dar uma saudação. Ele disse: saudação não é pregar, aqui não é o seu lugar, saia antes que eu te tire a força. Ele falou desse jeito para mim. E naquela hora a lágrima desceu, porque eu era uma criança, eu tinha apenas 12 anos de idade, e estar naquele lugar era uma promessa de Deus para mim. Mas quando a promessa é de Deus, irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. No mesmo dia, Deus me colocou lá, eu tive o privilégio de ter uma oportunidade nesse congresso, e essa saudação marcou a minha vida. Enfim, esse livro é um livro que vai abençoar você. Eu tive a honra de ter ele prefaciado pela minha liderança, Bispo Samuel Ferreira, e também pelo pastor Eliseu Rodrigues. É um livro que eu tenho certeza que vai ser bênção para você. E eu trouxe também algumas bíblias dessas aqui, irmãos. Eu gosto muito dessas bíblias, porque é pequena, prática, você leva para todo canto, dependendo, coloca até no bolso. No final do culto, eu estarei vendendo dinheiro, Pix, cartão por aproximação e fiado, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Vou pedir a atenção de vocês, vou pedir a sua atenção. Eu começo muito lento, quase parando, só que depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Meus irmãos, o autor desse livro, Joel, cujo nome significa o Senhor é bom, não se sabe muito, mas é certo de que ele viveu em Judá e profetizou em Jerusalém. Os estudiosos não têm conseguido datar com absoluta certeza o tempo em que esse livro foi escrito. Entretanto, muitos acreditam que esse profeta realiza o seu ministério entre 835 e 805 a.C. Sua familiaridade com os sacerdotes sugere que ele tenha sido um profeta sacerdotal. O livro de Joel, ele é escrito durante um tempo muito complicado, um tempo de grande devastação em Judá. O povo de Deus era escolhido, com certeza. O povo de Deus era separado, não havia dúvidas quanto a isso, e ninguém podia dizer que não era. Porém, eles haviam se tornado indiferentes em relação a Deus. Eles haviam mergulhado na idolatria, e Moisés já tinha alertado muitos anos antes que se uma nação se tornasse desobediente, gafanhotos iriam destruir as suas árvores, flores, plantas e suas terras. E esse dia havia chegado. Uma enorme praga de bichos havia destruído toda a vegetação do país.
deixando todas as pessoas e seus animais sem comida, sem alimento. A seca também castiga a terra, castiga o solo. Logo, não adiantava plantar, porque não haveria colheita. Não adiantava semear, porque não iriam ceifar. E não havia só uma região de Judá que não estivesse sofrendo. As condições eram tão desastrosas, tão complicadas, tão trágicas, que faz Joel ver uma única explicação para isso. Joel acreditava que era um castigo de Deus por causa dos pecados do povo. E é justamente por isso que ele chama esse povo ao arrependimento. Como já foi cantado, louvado aqui, Joel faz questão de enfatizar que somente depois do arrependimento o Senhor lhes traria restauração, porque Deus não trabalha no meio de bagunça, Deus não trabalha no meio de desordem. É mentira esse negócio de que Deus escreve por linhas tortas. Mentira. Deus endireita a linha para depois ele escrever. Deus endireita a linha para depois ele trabalhar. As profecias de Joel se tornaram ainda mais diretas, a ponto de uma certa vez Joel chegar a falar: se vocês pensam que os gafanhotos e a seca são ruins, então esperem para ver o dia do juízo final de Deus. O zumbido dos gafanhotos serão substituídos pelo trovão de Deus, que virá do alto do monte Sião. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue. Só que Joel é profeta de Deus e não profeta do caos. Então, como profeta de Deus, Joel não traz apenas coisas assustadoras e destruições. Joel também revela que, após o julgamento final de Deus, o Senhor vai derramar o seu Espírito. Porque quem se concentra em trazer apenas coisas ruins, quem se concentra apenas em trazer coisas desastrosas, não é profeta de Deus, é profeta do caos, é sacerdote da destruição. E a verdade é que tem gente que ama maldizer, tem gente que ama amaldiçoar, só que Deus não nos chamou para ser profeta do caos, Deus não nos chamou para ser sacerdotes da destruição, e é necessário nós entendermos que a crítica severa e irresponsável tem poder de destruir alguém, e normalmente quem mais critica os outros é quem menos aceita ser criticado. Então, cuide para que as tuas palavras sejam melhor do que o teu silêncio, porque senão opte por ficar calado. Joel, ele é profeta, Joel é voz de Deus. Então, como profeta, ele profetiza. E ele profetiza o quê? Pode haver vitória? Pode. Pode haver prosperidade? Com certeza. Bênçãos? Com certeza pode haver. Mas só haverá tudo isso se tiver conserto, se tiver arrependimento sincero, se tiver um culto espiritual ao invés de culto cerimonial. Porque Joel sabia que quando a igreja resolve se voltar para Deus, Deus se compadece do seu povo, e quando Deus se compadece do seu povo, há uma mudança radical, há um giro 360, ao invés de fome, a fartura, ao invés de opressão do inimigo, a libertação, ao invés de tristeza e choro, a alegria, ao invés de seca, a chuvas abundantes, ao invés de prejuízo, a restituição, ao invés de vergonha, a louvor, ao invés de lamentação e solidão, a presença de Deus no ambiente. Porque, guarde isso, aonde a porta do arrependimento é aberta, os portais da graça são escancarados, porque sempre haverá esperança de restauração, onde houver sinais de aquebrantamento. Acompanhe comigo, por favor, o capítulo de número 2, versículos 28 e 29, o texto é claro.
E depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Perceba que alguns estudiosos chegam a dizer que esse texto não serve para nós, que só serviu para Israel no dia de Pentecostes, mas eu não penso assim, até porque em Atos capítulo de número 2, Pedro não diz que a profecia de Joel estava se cumprindo. Pedro afirma que o mesmo Espírito Santo, sobre o qual Joel havia escrito, havia tomado o ambiente e estava dando poder aos cristãos para louvar a Deus em várias línguas, compreendidas pelos judeus que se encontravam reunidos em Jerusalém. Outro detalhe, em sua profecia, Joel diz que haverá prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, mas no dia de Pentecostes não há registro algum dessas coisas. E se você analisar, capítulo de número 2, versículo 23 de Joel, o texto diz assim: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Segundo diversos estudiosos, o Pentecoste que acontece em Atos 2 é a primeira chuva, chuva de temporã. E a última chuva, a chuva de serôdia, segundo eles, acontecem com a chegada do pentecostalismo. Mas mesmo assim, o texto de Joel 2:28 cai como uma luva nos nossos dias, serve como fundamento para a igreja, até porque a igreja de hoje necessita, precisa de um grande reavivamento. A igreja necessita ser cheia do Espírito Santo de Deus novamente. Por quê? Porque os tempos são maus, a apostasia está entrando dentro dos templos, estão querendo banalizar a igreja de Cristo, normalizar o anormal, tornar correto o que é errado, tornar errado o que é correto. Então, ou passamos por um reavivamento, ou passamos por um funeral. Falo de novo, ou viveremos um reavivamento, ou presenciaremos um funeral dentro da igreja. Então, ser cheio do Espírito Santo não é questão de luxo, é questão de necessidade. Precisa vir um reavivamento para que os cristãos voltem a testemunhar com eficácia, para que venhamos voltar a compreender as Escrituras, para que venhamos voltar a glorificar a Deus nos nossos cultos, para que venhamos voltar a orar de acordo com a vontade de Deus, para que venhamos desenvolver não só roupa de cristão, não só andar de cristão, mas um caráter de cristão. E isso só acontecerá se vivermos um grande reavivamento. Mas para vivermos esse avivamento, é necessário nós aprendermos algo que Joel aprendeu. Perceba que Deus começa falando na boca de Joel, e há de ser que depois, segundo Moody, a palavra depois considera um período bem além das pragas, dos gafanhotos, do arrependimento e da restauração de Israel, pois aqui o profeta se desliga do físico e material, e ele passa a se ligar no espiritual e eterno. E quando ele se liga no espiritual e eterno, ele se eleva acima da experiência atual das pragas, ele se eleva acima da experiência dos gafanhotos, ele vai para algo mais amplo, ele mergulha no futuro. E quando Joel se desliga da parte terrena,
Joel vê reavivamento espiritual de Israel. Então perceba, enquanto Joel está ligado na parte terrena, ele vê pragas, ele vê gafanhotos, ele vê destruição, ele vê catástrofe, ele vê tragédia. Mas quando Joel se liga no espiritual, ele vê livramento, ele vê renovo, ele vê arrependimento, ele vê coisa grande. Mas Joel só vê tudo isso porque ele teve coragem, disposição para sair da terra, para se desligar um pouquinho. E eu vou falar, e eu queria que você entendesse: quem tem coragem, disposição para se desligar da terra e mergulhar em níveis mais profundos, vive coisas que ninguém nunca viveu, sente coisas que ninguém nunca sentiu, fala coisas que ninguém nunca falou. A minha mensagem hoje é muito simples, mas eu tenho algo de Deus para dizer para alguém: se tu tiver coragem de se desligar um pouquinho da terra, nesses dias de culto, nesses dias de congresso, eu te garanto que tu sai daqui, no mínimo, carregado com a presença de Deus. Se tu tiver coragem, disposição para se desligar um pouquinho, para esquecer um pouquinho da crise, dos problemas, das dificuldades, eu te garanto que tu sai daqui, no mínimo, cheio da presença de Deus. Pregador, mas sabe o que é? É que eu vim no congresso ontem, eu estou no congresso hoje, mas eu já estou com pouca disposição para vir para o culto amanhã, porque no culto inteiro eu ainda não senti Deus. Não sente Deus hoje, não sente Deus ontem. É claro, você veio para a igreja, mas só está teu corpo aqui, porque na verdade tu está preocupado com quem ficou em casa, tu está preocupado se teu time está ganhando ou está perdendo lá fora, tu está preocupado com as coisas que tu tem para fazer depois do culto, tu está preocupado com a janta que tu vai pagar depois, tu está preocupado com a pizza que você vai pagar depois desse culto. E lá vai quem fica preocupado com essas coisas, ele está pressionado demais, ele está cheio demais de outras coisas, e para ele um arrepio já basta. Para ele vir para um culto desse e ficar 2 horas olhando e não dar um glória a Deus é suficiente. Para ele vir num congresso desse e não dar um aleluia é suficiente. Para ele vir num congresso desse e não abrir a boca para adorar, não levantar a mão, não marchar no meio da igreja, não chorar, para ele já é suficiente. Mas tem outros que estão dizendo: da porta para fora da igreja eu me preocupo, mas quando eu entro aqui, eu entro para dar lugar, eu entro para sentir Deus, eu entro para dar aleluia, eu entro para dar glória, eu entro para levantar a mão, eu entro para abrir a boca. Porque se fosse para ficar calado, era melhor ficar em casa assistindo televisão, que só a TV fala e você não pode falar nada. Se fosse para ficar calado, era melhor entrar dentro do shopping, entrar dentro do cinema, ficar 2, 3 horas assistindo um filme calado, você não pode falar nada. Se você falar, alguém olha para você e diz: silêncio, está atrapalhando o filme. Mas aqui não, se veio para cá, não perde teu tempo, vem no glória, vem no aleluia, vem da adoração. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Só que eu vou te dizer uma coisa, irmão: até quem sai daqui sai diferente. Sabe por quê? Porque vai ter 2 tipos de pessoas que vão sair. Vai ter aqueles que nunca estiveram no culto, eles estão na igreja, mas não entregam culto. Eles vieram para o congresso, mas não entregam culto. Aí esse tipo de gente vai sair criticando: o pregador gritou demais, o cantor errou em tal parte, a igreja não tinha lugar, não estava muito legal. Mas vai ter outros que vão dizer: eu estou saindo transbordando da graça e da presença de Deus. Oh, glória a Deus. O texto diz: e acontecerá que nos últimos dias derramarei. 2 coisas me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, Deus está falando em primeira pessoa: eu derramarei. Então não é uma promessa do profeta Joel, é a promessa do próprio Deus. Porque se fosse promessa de Joel, ele poderia cumprir ou não cumprir. Mas se é promessa de Deus, se cumpre de toda forma. Porque o que Deus promete, Deus cumpre.
As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Nenhuma delas podem cair por terra. E isso já era para você ter dado um glória a Deus muito alto aqui, porque eu estou pregando para gente que não tem muita coisa, mas você tem uma promessa. Eu estou pregando para gente que não tem muito recurso, mas tem promessa. Eu estou pregando para gente que nunca pregou para uma grande multidão, mas tem promessa. Nunca cantou para um grande público, mas tem promessa. Você pode não ter um carro, mas tem promessa. Você pode não ter uma casa, mas tem promessa. Você pode não ter uma família hoje, mas tem promessa. Você pode não ser um pastor, mas tem promessa. Você pode não ser uma liderança, mas tem promessa. Você pode não ser alguém popular, mas tem promessa. Você pode não ter muita coisa no banco, mas você tem promessa. Você pode não ter muitos recursos, mas tu tem promessa. A tua conta pode estar zerada, mas o maior bem você tem. Você tem a promessa de Deus. E se tem promessa, e se a promessa é de Deus, Deus cumpre a sua promessa. Porque quando é Deus que determina, acabou, irmão. Ele não precisa de ajudinha, ele não precisa de jeitinho, ele não precisa de forcinha, ele não precisa de gente que dá e cobra depois, ele não precisa de gente que dá oferta e depois quer oportunidade, ele não precisa de gente que dá algo e depois joga na tua cara que te deu. Ele não, se a promessa é dele, ele falou, está falado, determinou, está determinado. Pode tentar impedir, pode tentar barrar, pode tentar parar, mas se a promessa de Deus acabou. O sinédrio judeu tentou abafar a obra do Espírito. O que é que eles tentaram? Vamos prender os apóstolos, vamos açoitar eles. Os imperadores romanos com fúria implacável quiseram acabar com a igreja. Vamos pegar os cristãos, jogar eles nas arenas, queimar eles em praça pública, matar eles ao fio da espada. O que aconteceu? O sangue dos mártires se tornou a sementeira do evangelho, porque promessa de Deus, ninguém para. Quem pode adorar a Deus aqui nesta noite? Oh glórias, oh glórias. Só que o texto diz assim: e derramarei. E eu gosto muito disso, porque a promessa não é assim: eu gotejarei, eu pingarei. A promessa de Deus é: eu derramar. Se a promessa de Deus é derramar, por que a gente fica satisfeito em receber apenas um pouco? Se a promessa de Deus é derramar, por que a gente fica contente em receber apenas um pouquinho? Deus tem mais. O céu tem mais. Nós não podemos se contentar com poucos. Deus tem mais. Nós não podemos nivelar a vida com Deus a pequenas experiências, a um arrepios, a vir para a igreja e dar apenas um glória. Deus tem muito mais. Deus pode mais. Deus quer fazer mais. Mas a igreja precisa querer mais. Porque o nível da minha entrega revela o tamanho da minha satisfação. Vou falar de novo isso aqui. O nível da minha entrega revela o tamanho da minha satisfação. Tem gente que só veio ontem. Por quê? Para mim só a porção de sexta tá boa demais. Tem gente que veio ontem e veio hoje, mas amanhã de manhã ele não vem, porque ele diz: para mim já está suficiente. Mas tem outros que estão dizendo: eu quero mais. Eu estou vendo gente que quer mais. Eu estou vendo gente que quer mais. Deus quer derramar. Mas vamos lá, o que é que vai ser derramado? Deus fala: eu derramarei do meu Espírito. Porque o Espírito é o princípio da vida do homem. Porque o Espírito produz poder profético em sua forma mais elevada e mais simples. O Espírito Santo desempenha um papel ativo na criação. O segundo versículo da Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito também é o autor da vida do homem. Ainda hoje o Espírito continua dando a vida à igreja.
todo avivamento que não vem de Deus, que não vem do Espírito, não é avivamento. E o que é, pregador? Perca de tempo. E o que é? Agitação. Mas avivamento não é. Se não veio do Espírito, não é avivamento. Só que quando Deus resolve derramar do seu Espírito, tem resultados. Qual o resultado do derramado do Espírito? O texto diz: primeiro, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu vou melhorar para você entender e dar um glória a Deus mais alto. Presta atenção. É interessante que, se nós analisarmos aqui, o resultado do derramamento do Espírito não é apenas profecia, mas é quebra de barreiras, é quebra de julgos. Por quê? Olha a profecia, olha o que o texto diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Só que aqui tinha um tabu, porque antigamente as mulheres não tinham voz, não tinham direito, não tinham autoridade. Então, se fôssemos analisar a lógica humana, o Espírito só seria derramado nos filhos. Se fosse analisar a lógica humana, o Espírito só era para ser derramado nos filhos. Mas é aí que está o porém. É que avivamento que começa com lógica humana não é avivamento. Porque Deus não fica refém da forma humana de fazer. Deus não fica refém de nada e nem de ninguém. E detalhe, isso aqui, se tu entender, tu dá glória a Deus com força, irmão. Perceba que o texto não diz assim: vosso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas só os filhos profetizam. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas só os homens profetizam. A palavra é: se eu derramarei do meu Espírito sobre todos, eu usarei a todos. Não é só alguns que vão profetizar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Você consegue olhar para esse crente que está do seu lado? Olha para ele, olha para ela. Se ele estiver dormindo, dê uma glória a Deus no ouvido dele, diga: a promessa tem o teu nome. Diz isso para eles. Melhores aí, diz: a promessa tem as tuas medidas. A promessa tem o teu endereço. Porque tem gente aqui, pastores, que chegou essa noite dizendo: deixa eu ver quem é que Deus vai usar. Deixa eu ver quem é que Deus vai usar. Deixa eu ver quem é que Deus vai usar para minha casa. A palavra de Deus é você que eu vou usar. É você que eu vou levantar. É você. Vou falar, e se tu tiver glória, tu me acompanha. Na igreja de Deus não há espaço para marginalização das mulheres. O Deus que usa os servos também usa as servas. O Deus que levanta os homens também levanta as mulheres. Oh, glória! E a promessa é clara: vossos filhos e vossas filhas. Então isso quer dizer que não é só os pais que serão cheios do Espírito, mas os filhos também serão cheios. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. O que é isso, pregador? Isso aqui é continuidade de dons em sucessivas gerações. É continuidade de promessas em sucessivas gerações. Passa uma geração cheia do Espírito, vem outra geração cheia do Espírito. Por quê? Porque quando alguém de Deus morre, nada de Deus pode morrer. A chamada precisa permanecer viva, o ministério precisa permanecer vivo, o talento precisa permanecer vivo. Eu não sei se tem alguém entendendo, mas eu vou deixar claro: ô pai, ô mãe, até da tua semente Deus está cuidando. Oh glória! Ô pai, ô mãe, até da tua linhagem Deus está cuidando. Eu estou pregando para pais aqui nessa noite, que todos os dias dobra o seu joelho pelo seu filho, dizendo: Senhor, preserva meu filho, não deixa ele desviar, não deixa ele desistir. E a palavra de Deus para pais essa noite é: fica tranquilo, da tua
tua linhagem eu cuido, da tua semente eu cuido, da tua família. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta casa. Eu sinto Deus aqui nesta noite. E eu preciso profetizar: teu filho não vai te dar preocupação, teu filho não vai te dar dor de cabeça, teu filho não foi chamado para sair na sexta, voltar na segunda embriagado, drogado. Teu filho não, teu filho nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Me dá um pouquinho mais de retorno, por favor. Teu filho nasceu para ser cheio do Espírito Santo. Teu filho tem uma promessa de Deus. Teu filho, aleluia. Eu estou pregando para pais aqui nessa noite, que quando teu filho nasceu, você apresentou ele na igreja, oraram pelo teu filho, colocaram a mão na cabeça do teu filho, e o diabo não vai fazer bagunça na tua casa. Haverá um derramado Espírito sobre a tua família, sobre a tua descendência, sobre a tua linhagem, sobre a tua semente. Tem alguém para adorar a Deus aqui nesta noite? Oh glória, oh glória. É por isso que o avivamento é necessário, para quebrar todo o jugo que tentam impor. Só que sabe o que é o melhor? É que a promessa de Deus não para por aí, gente. A promessa é ainda maior, porque Deus ainda diz assim, ó: vossos velhos terão sonhos. Aleluia. E vossos jovens terão visões. Terebia canteremachanta. Porque Deus usa os jovens e Deus usa os velhos. Ele não se limita à experiência do velho, e Ele não se limita ao vigor do jovem. Porque se Ele quiser, Ele torna o jovem mais sábio que o velho, e o velho mais forte que os jovens. Porque aonde o Espírito de Deus opera, velhos e jovens têm a mesma linguagem, o mesmo ideal, a mesma paixão, o mesmo propósito. Glória a Deus. Só que ainda não para por aí, gente. Porque se você analisar o versículo 29, o texto diz assim, e eu já estou me preparando para encerrar, só que o versículo 29, o texto diz assim: e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Quando fala de servos, fica entendido que esses servos são de uma classe inferior. E é por isso que esse versículo é necessário. Porque os doutores judeus costumavam dizer que a profecia, o poder, a unção, só vinha para aquele que era sábio, valente e rico. Mas não vinha sobre a alma de um homem pobre. Só que aí vem a promessa. Para quê? Para quebrar todo o jugo. E até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Mas alguém está dizendo não pode, porque não é rico, não é sábio e não é valente. Só que Deus está nos ensinando: jamais devemos permitir que outras pessoas determinem qual seja a vontade de Deus para a nossa vida. Porque ninguém é capaz de compreender o chamado singular de Deus para a sua vida tão claramente quanto você. Porque não existem limitações para um Deus ilimitado. Oh, glória! Só que vem cá, com frequência nós lemos no Antigo Testamento sobre o Espírito do Senhor sendo gotejado, digamos assim,
gotejado sobre os juízes, profetas, que Deus levantou para realizar serviços extraordinários. A prova disso é Eliseu pedindo porção dobrada. Só que agora, a promessa de Deus não é gotejar. A promessa de Deus não é pingar. A promessa de Deus é derramar. Presta atenção, e se tu entender, tu dá glória a Deus com força agora. Presta atenção. Então isso quer dizer que o Espírito que gotejava nos mais nobres da época, hoje é derramado nos mais humildes servos. Não, vou falar de novo. O Espírito que era gotejado nos mais nobres da época, hoje é derramado nos mais humildes servos. Para quê, pregador? Para mostrar que quando o avivamento chega, não tem preconceito social. A promessa de Deus é derramar do seu Espírito. Mas derramar em quem? Derramar nos mais desacreditados. Porque, vamos ser sinceros, quem olhava para os gafanhotos destruindo a terra, porque o povo não se arrependeu, jamais conseguiria enxergar um cenário de avivamento. As mulheres não tinham direito, os jovens não tinham experiência, os velhos não tinham vigor, os servos eram desprezados. Mas é justamente nessa hora que precisa vir o avivamento, para quebrar as barreiras, para destruir os preconceitos, para despedaçar os julgos, para mostrar que quando o avivamento chega, não tem mulher que não possa ser usado, não tem jovem que não possa ser usado, não tem criança que não possa ser usado, não tem ancião que não possa ser usado. Quem pode adorar a Deus? E é por isso que eu encerro essa mensagem, mas te garantindo uma coisa, e falando a mesma coisa que eu já te falei: a promessa tem a tua medida, a promessa tem o teu nome, a promessa tem o teu CPF, a promessa foi feita para você. Eu não sei quais são as barreiras que tentam te prender diariamente, mas essa promessa vem para quebrar todo o jugo, para quebrar toda a cadeia, para quebrar toda a corrente, para quebrar toda a barreira. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui nesta noite? Pregador, mas é que eu sou muito novo, e quem diz que a tua juventude te atrapalha de ser cheio do Espírito Santo? A promessa é para você. Pregador, mas é que eu acho que eu sou muito velho, meu tempo já passou. E quem diz que Deus tem restrição de idade para usar alguém? A promessa é para você. Pregador, mas o problema é que eu não vim de um berço de ouro, eu não tenho condições, eu vim de uma família simples. E quem disse para você que Deus precisa do teu recurso, da tua riqueza, do teu dinheiro? Ele levanta quem quer, do jeito que Ele quer, dá dom para quem Ele quer, dá ministério para quem Ele quer. Mas, pregador, alguém se incomodou? Os incomodados que se mudem. A promessa tem a tua medida. Você consegue levantar sua mão mais alto que você puder? Levante quem está disposto a viver a promessa. Levante, levanta quem está disposto a viver a promessa. Essa noite Deus não está perguntando se tu é capaz ou não. Essa noite Deus está perguntando: está disposto ou não? Está disposto ou não? Pregador, não estou disposto. Esse congresso não é para você. Mas se tu está disposto a viver a promessa, eu te convido a mergulhar agora. Eu te convido a entrar agora. Quem tem 10 segundos de glória a Deus, eu te convido a abrir a boca e durante 10 a 15 segundos adorar a Deus. Porque enquanto tu adora, Ele te enche, Ele te toca, Ele te renova, Ele te cura, Ele te sara. Quem pode adorar aí? Vai. 10, 9, 8, que Manasse canta. 7, ali tem alguém disposta. 6, 5, 4, que Manarabaia. 3, 2, 1. A promessa de Deus essa noite para alguém
venha, eu quero te usar. Levanta que eu quero te usar. Se dispõe que eu quero te usar. Mergulha que eu quero te usar. Abre bem a tua boca, que eu te encherei, diz o Senhor. Quem tem glória, dê glória agora. Quem tem aleluia, dê aleluia agora. Enche essa casa de glória. Remanassi anderebaias. Remanto que me nasce anderebacanta. Eu sinto Deus aqui nesta noite. Eu não sei se alguém entende o que eu estou falando, mas tem dons espirituais de Deus sendo liberados aqui nesta noite. Tem graça nova, tem autoridade nova, tem unção nova. Recebe ousadia hoje, recebe autoridade hoje, recebe graça hoje, recebe força hoje. Ninguém vai te parar. A promessa foi feita para você. Quem pode adorar? Com a permissão do pastor, se coloque de pé nesta noite. Mas o glória a Deus acabou, você tem ainda para liberar. O aleluia acabou, você tem ainda para liberar. A adoração acabou, você tem ainda para liberar. Está disposto a mergulhar? Então mergulha, meu filho. Está disposto a mergulhar? Então mergulha, minha filha. Essa noite Ele quer derramar do Espírito dEle sobre a tua vida hoje. Oh, glória a Deus. Você consegue fechar os seus olhos aonde você estiver agora? Eu quero te convidar esta noite a fazer uma oração a Deus esta noite, dizendo: Deus, eis-me aqui. Eu me coloco na posição hoje. Eu me coloco na brecha hoje. Você consegue fazer essa oração a Deus aí? Você consegue fazer essa oração a Deus aí? Diga para Deus: Deus, eu me escondi por muito tempo, mas hoje eu me coloco na posição. Deus, eu me escondi por muito tempo, mas hoje eu me coloco na brecha. Fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Deixa a lágrima rolar agora, moça. Deixa Ele te renovar agora. Fale para Ele: Deus, eu lutei contra o chamado há muito tempo. Eu lutei por muito tempo, Deus. Eu via meu pai sendo cheio do Espírito Santo, mas eu me restringia, eu me bloqueava. Mas eu não quero mais me bloquear. Fale com Ele agora, vai. Fale com Ele agora, fale com Ele agora. Porque Ele quer ativar dons espirituais esta noite. Porque Ele quer levantar alguns jovens esta noite. Deus está dizendo para alguém: eu não te quero calado, jovens. Eu não te quero calada, moça. Você está calado demais dentro daquela escola. Você está calado demais dentro daquela faculdade. Você está muito quietinho nesse trabalho. Eu te quero falando, eu te quero profetizando, eu te quero fluindo nos dons espirituais, eu te quero marchando na terra. Você consegue orar agora? Você consegue orar agora? Tem gente essa noite que ainda não entendeu que a gente está em guerra. Tem gente aqui essa noite que ainda não entendeu que a gente está em batalha. Entra nesta guerra agora, em nome de Jesus. Entra nesta batalha agora, em nome de Jesus. As irmãs do coque estão passando. Deus quer levantar você, moça. O Deus Todo-Poderoso está tomando os jovens já. Se você sentir de abraçar alguém que está do seu lado, abrace aí. Se você sentir de abraçar alguém, abrace ele. Deus está renovando algumas pessoas esta noite. Deus está tocando em algumas pessoas esta noite. Ele vai te tocar agora. Ele vai te renovar agora. Ele vai te dar ousadia agora. Ele vai te dar autoridade agora. Ele vai te dar revestimento agora.
Ele vai te dar dons espirituais agora. Quem pode adorar a Deus aí? Quem pode adorar a Deus aí? Quem pode adorar a Deus aí? Abre a boca para adorar. Abre a boca para adorar esta noite. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas. Ele está se revelando a alguns jovens aqui, vamos. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Receba de Deus agora. Receba a autoridade. Receba a graça. Receba a ousadia. Receba renovo. Receba. Porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Porque quando eu desço, tu se revelas a mim. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Porque quando eu desço, tu se revelas a mim. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Porque quando eu louvo, eu louvo, eu louvo, eu louvo. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar. Porque quando eu louvo, tu se revelas a mim. Você, irmã, abraça essa irmã que está do seu lado. Se você é homem, abraça esse irmão que está do seu lado. Diga para ele, esteja disposto, porque Deus quer te usar. Diga para ele, esteja disposto, porque Deus quer te usar. Deus quer te usar. No próximo congresso, Deus te quer pregando aqui nesse altar, moço. No próximo congresso, Deus te quer louvando nesse altar, moça. Aramaia. E outro igual não há. 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 E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia. 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 Eu preciso encerrar. Mas há uma glória de Deus tão grande aqui nesta casa.
preciso encerrar. Mas eu preciso cumprir a minha obrigação como pregador da palavra de Deus. Eu preciso conhecer você agora. Eu só quero te conhecer. E eu queria que você fosse muito sincero comigo. Você que não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu queria muito conhecer você. Eu sei que tem gente aqui, mas eu queria que você fosse sincero comigo e levantasse a sua mão. Pregador, não sou cristão. Pregador, estou afastado. Levanta a sua mão bem alto que eu quero te conhecer. Estou vendo uma mão ali, obrigado, pode abaixar. Mais alguém? Eu sei que tem mais gente, mas eu queria muito te conhecer. Pregador, eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha. Levanta a mão bem rápido e abaixa que já é suficiente. Mais alguém? Ok, obrigado. Mais alguém? Mais alguém? Tem mais gente. Mas tudo bem, tudo bem. Talvez você não quis levantar sua mão nesse banco que você está. Só que eu preciso ser muito sincero com você. Jesus te viu aí, tá? Só para te avisar. Eu não vou forçar você. Eu não vou te obrigar a nada. Primeiro porque Jesus vale muito e tudo aquilo que é valioso você não força ninguém a ter. Segundo porque quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. Terceiro porque é a sua vida que vai mudar. Só que, posso ser sincero com você? Deixa eu ser sincero com você. Você nasceu para servir Jesus. Vou falar de novo. Você nasceu para servir Jesus. Posso provar para você que você nasceu para servir Jesus? Que dia da semana é hoje, gente? Vocês estão com dúvida? Que dia da semana é hoje? Programação para descrente, para afastado, no sábado à noite não falta. Em São Paulo, em São Bernardo, você podia estar fazendo muita coisa. Você podia essa hora estar num restaurante. Você podia essa hora estar se arrumando para ir para uma balada. Você podia estar indo numa tabacaria agora. Pregador, sabe o que é? É que eu sou muito caseiro, eu gosto de ficar em casa. Você poderia estar em casa assistindo Netflix. Mas você já viu onde é que você veio parar? Eu acho que esses glórias a Deus aí que você ouviu, esse aleluia que você ouviu aí, deu para entender onde é que você está, né? Você está na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lugar cheio de gente doida por Jesus, pentecostal até o tutano. Aí você acha que cheio de coisa para você fazer, você veio parar nessa igreja por coincidência? Porque alguém te convidou? Não. Foi o meu Deus que te trouxe esta noite para este lugar. Para quê? Para você voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E você pode olhar para mim e dizer: Mateus, é pura coincidência. Faz o seguinte, chama de coincidência. Eu prefiro chamar de providência. O meu Jesus te trouxe aqui nesta noite. Cadê você que quer se decidir por Jesus e quer aceitar ou voltar para Ele esta noite? Pregador, eu quero. Eu sei que agora a vergonha bate, o medo bate, mas o meu Jesus te chama. Corre aqui na frente porque eu quero orar por você. Ou melhor, eu vou entregar o microfone ao pastor da igreja para orar por você. Mas o meu Jesus está te chamando esta noite. Corre para o altar hoje. Corre para o altar hoje porque Ele quer mudar a tua história. Corre para o altar hoje porque Ele quer sarar as feridas do teu coração. A primeira vida já está chegando para Jesus. Eu queria que a igreja fizesse papel de igreja. Oh, glória a Deus, a segunda vida está chegando para Jesus. Só que eu posso falar, tem mais gente para vir.
Só que eu preciso que a igreja faça papel de igreja. Chegou aqui a segunda vida. Terceira. Eu preciso que a igreja faça papel de igreja. Se você está do lado de alguém que não é cristão, que está afastado, toque no ombro dele, no ombro dela e diga: se você quiser, eu vou lá com você agora. Diz isso para ele. Diga para ele, diga para ela: se você quiser, você é tão especial que eu vou lá na frente com você. O meu Jesus está chamando mais gente esta noite. O meu Jesus está chamando mais gente esta noite. Está chegando mais uma vida para Jesus ali. Era para você melhorar esse glória a Deus aí pelo menos umas 10 vezes mais. Está chegando mais gente ali? Está chegando mais uma vida para Jesus. Quem pode abrir a boca para adorar a Deus desta noite? É a penúltima vez que eu vou convidar. É a penúltima vez que eu vou convidar. Ô moça,